turma do 7º ano, meu nome é Ana Carolina e na aula de hoje falaremos um pouco sobre unidades de medidas de massa, de volume e de comprimento. Mas, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos. E para falar de massa, volume e comprimento, precisamos lembrar que essas três coisas, a massa, o volume e o comprimento, elas são tipos de grandeza. A gente define como grandeza tudo aquilo que a gente pode mensurar, que a gente pode medir. E aí, vamos começar a falar um pouco sobre as unidades de medidas de massa. E aí, como a própria figura ao lado mostra, a gente tem essa balança com várias maçãs equilibrada pelo peso que ela ocupa, o peso que ela mede. Aqui temos o quilograma, mas vamos conhecer outras medidas. Temos como primeira medida o que já está na figura ao lado, que é o kg, que significa quilograma. Temos também o HG, que significa hectograma, o DAG, que significa decagrama, o G, que significa grama, o DG, que significa decigrama, o CG, que significa centigrama, e o MG, que significa miligrama. Lembrando que todas essas são as possíveis unidades de medida que a gente obtém, ao fazer a mensura do peso de um determinado objeto. Então, quando você vai lá pesar na balança, normalmente a gente tem a informação em relação ao quilograma, mas a gente pode fazer essa transição entre as outras unidades de medidas. E aí, ao decorrer do ensino fundamental, vocês vão aprender a fazer essas transições. Vamos a algumas transformações que serão importantes vocês entenderem para a realização dessas atividades do PET 7. Quando eu estiver falando que eu tenho 1 quilograma, 1 kg, de um determinado objeto, vamos dizer que eu tenho 1 quilo de tomate. Então, isso significa a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1000 gramas de tomate. Enquanto que, se eu falo que eu tenho 1 grama de um determinado produto, significa a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1000 miligramas desse produto. Então, o nosso foco para a realização dessas atividades será as unidades de quilograma, kg, a grama, e aqui eu trouxe algumas informações a respeito da miligrama. Mas não se esqueçam que existem essas outras formas, essas outras unidades de medida. Agora vamos falar um pouco sobre a unidade de medidas de volume. Aí ao lado tem o Arquimedes com a famosa banheira, instantes antes dele sair gritando a famosa frase Eureka, para a gente falar das unidades de volume. Então, volume seria a quantidade de água que essa banheira, o volume dessa banheira seria a quantidade de água que ela comporta, E aí, algumas unidades de medidas de volume são o km ao cubo, mas por que o cubo, Carol? Quando a gente fala de figuras tridimensionais, na quais a gente consegue colocar um determinado fluido, a gente vai relacionar 3 grandezas, que é o comprimento, a largura e a altura desse objeto. E ao fazer o cálculo desse volume, teremos uma relação entre medidas de 3 grandezas e por isso ao cubo. Quando vocês estiverem aprendendo sobre fórmulas para calcular volume, vocês vão ver que a fórmula relaciona 3 grandezas e por isso a multiplicação entre 3 grandezas unidimensionais resulta numa grandeza cúbica. E aí também esse km ao cubo ele vai significar quilômetro cúbico. E o HM ao cubo vai significar hectômetro cúbico. O DAM ao cubo, decâmetro cúbico.
o m ao cubo, que é o famoso que a gente mais utiliza, que é o metro cúbico, o dm ao cubo, que é o decímetro cúbico, o cm ao cubo, que significa centímetro cúbico, e o mm ao cubo, que significa milímetro cúbico. Então, vamos a algumas outras unidades de medidas que serão importantes para a realização das atividades. Nós temos o litro, que é o representado por L, e o mililitro, que é representado pelo ml. E aí eu tenho uma seta indicando que eu posso estabelecer uma relação entre essas duas unidades de medida de volume. Então, se eu tenho 1 litro de determinado fluido, determinado líquido, eu vou ter, mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1000 ml desse determinado líquido, certo? Então, eu consigo relacionar essas duas unidades de medida de volume. E aí a gente vê, né, por exemplo, quando a gente compra uma caixa de leite, normalmente a informação que vem é em relação a litro. Mas aí o fabricante também poderia colocar em relação ao ml. Vamos fazer mais outras relações. Vamos relacionar o litro e o ml com essas grandezas, com essas unidades de medidas que eu apresentei anteriormente. Então, 1 litro de um determinado fluido equivale a 1 decímetro cúbico, certo? E aí, quando eu estiver falando, eu posso relacionar também o litro com o metro cúbico. Então, a cada 1 metro cúbico, eu vou ter 1000 litros, certo? Então, existe essa equivalência. E a cada 1 centímetro cúbico, eu tenho, né, 1 ml. E assim a gente estabelece uma relação entre essas outras grandezas. E agora vamos falar um pouco sobre a unidade de medida de comprimento. Aí a gente tem, né, na imagem dois amiguinhos fazendo mensuras, né, de uma superfície, né? Aí no caso está sendo uma régua, então é a medida unidimensional. Então vamos a algumas unidades de medida de comprimento. A gente tem primeiro o km, que significa quilômetro, certo? O HM, que significa hectômetro, o DAM, que significa decâmetro, o M, que significa metro, o DM, que significa decímetro, o CM, que significa centímetro, e o MM, que significa milímetro. Milímetro é ótimo, gente, desculpa. Milímetro. E aí, a gente usa muito esse termo metro, né, e milímetro, mais metro. Por exemplo, quando alguém pergunta a minha altura, eu tenho 1,53 metros. Qual que é a altura da sua casa? Minha casa tem 3 metros de altura. Então, a gente está sempre fazendo uso dessa unidade de medida de comprimento. Então, vamos estabelecer algumas relações em relação a ela. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, quando eu tenho 1 quilômetro, quando eu faço uma caminhada de 1 quilômetro, seria a mesma coisa de eu dizer que eu fiz uma caminhada de 1000 metros. E a cada 1000 metros, eu estou, né, fazendo... eu tenho essa equivalência que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu poderia dizer também que ao invés que eu tenho 1,53 metros, posso dizer que eu tenho 153 centímetros, que seria a mesma equivalência. Se você não conseguiu fazer essa associação entre minha altura em metro e em centímetro, pause o vídeo, use essa transformação e veja se você chega nessa mesma informação que eu forneci, tá certo? E agora, para finalizar, vamos fazer 2 exercícios relacionando essas unidades que a gente estudou na aula de hoje. Então, o primeiro vai ser em relação ao cãozinho aqui que está do lado. Então, escolher corretamente a quantidade de ração para um filhote é essencial para seu desenvolvimento. A ração deve ser de acordo com o peso e a idade de seu amigo canino. Se ele tem de 2,2 kg a 4,3 kg e tem até 80 dias, aí 80 dias de vida, você deve oferecer
de 75 gramas a 124 gramas de ração, tá? Eu esqueci aí de ração. E aí a pergunta fala pra gente o seguinte: por quantos dias você conseguiria alimentá-lo com 3,5 quilos de ração? Se, né, ele tem 2,9 quilogramas e 50 dias aí de vida. Então, ele está pedindo para que a gente faça essa relação para duas quantidades diferentes de ração. Por quê? Observem que ele tem 50 dias, né? Então, quer dizer que ele está dentro dessa informação que o problema nos forneceu, que a quantidade oferecida é de 75 a 124 gramas. Ou seja, eu posso, dentro dessa faixa, né, de 75. De 75 gramas a... Só um minutinho, gente. De 75 gramas a 124 gramas, se ele tem menos de 80 dias de vida, eu posso fornecer dentro dessa faixa de quantidade. Então, vamos escolher duas. Eu vou escolher 100 gramas e vou escolher também o máximo que ele pode comer, que é 124 gramas. Então, quanto que o saco, né? Vamos supor que o saco de ração que eu comprei, ele tem 3,5 kg de ração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma conversão, porque observem que aqui eu tenho grama, enquanto aqui eu tenho quilograma. Mas eu aprendi a estabelecer uma relação entre essas duas grandezas, Carol. Eu sei que 1 quilograma, ele equivale a 1.000 gramas. Ou seja, se eu tenho 3,5 quilogramas, isso aqui vai ser igual a quantos gramas? Então, basta que aqui eu multiplique esse valor por 100, porque a cada 1 quilo eu tenho 100 gramas, e aí eu vou obter que, na verdade, eu tenho 3.500 gramas de ração. Então, para saber quanto que eu vou poder oferecer, então, se a cada um dia, né, cada dia eu dou para ele 100 gramas, quer dizer que quantos dias que essa ração ela vai durar? Basta que eu faça 3.500, que é a quantidade total que eu tenho de ração, e divida por 100, que é a quantidade que eu vou aplicar diária, né, que eu vou dar diária. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 35, ou seja, eu consigo alimentar com essa quantidade 35 dias. Agora, se eu faço, ao invés de dar 100 gramas, eu dou 124, então eu vou fazer 3.500 dividido por 124. Isso aqui resulta aproximadamente em 28,22. E aí sim tá dando, né? Não tá dando para dar no 29 completo, ou seja, a quantidade de dias que eu vou conseguir dar, essa quantidade é por 28 dias, certo? Qualquer dúvida, pausem e tentem reproduzir, fazer o exercício. Agora, pausem por 1 minuto no slide, né? E tentem fazer esse exercício, eu já vou resolvê-lo. A tabela abaixo mostra a quantidade de água consumida diariamente por uma única pessoa em alguns lugares do mundo. Sabe-se que a média ideal de consumo de água por pessoa é de 50 litros por dia. Então, aí vocês têm o país, né? E o consumo de água por dia, em litros. Então, vamos ler. Então, na África subsaariana tem até o consumo de até 20 litros por pessoa, né? Aí por dia, a cada uma pessoa. No Brasil, é 187 litros, né? Subiu bastante em relação à África. E aí tem várias explicações, né? Tem
a quantidade de água que a África dispõe, então tem muitas coisas por trás disso. Aí no Japão, já uma pessoa ela consome em média 350 litros por dia, enquanto no Canadá são 600 litros. E aí a pergunta fala o seguinte pra gente: quantas vezes cada pessoa no Canadá consome a mais que a média ideal? Então o problema falou pra gente que a média, né, ideal é 50 litros. E aí, cada pessoa no Canadá consome 600 litros. Ou seja, de 50 para 600, eu consumi 550 litros a mais. Mas quantas vezes, né, esse 550, ele cabe no 50? Então, eu consigo separar ele em 11 vezes, né, vezes o consumo ideal. Eu consigo fazer 11 caixinhas com 50 litros, que eu vou chegar no consumo a mais que cada pessoa consome no Canadá. Ou seja, a resposta ela é 11 vezes o consumo ideal. Então, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. E um grande abraço e até a próxima aula, pessoal!